Vocês estão bem? Qual a mãe almoçou fora? Diga amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu almocei fora hoje também. Glória a Deus. Seria uma data linda, maravilhosa e comercial para falar de mães. Para falar do Dia das Mães. Mas nós ministramos uma pessoa chamada Jesus. E tudo é por Ele, para Ele e a partir dEle. Então eu não poderia falar mais do que ninguém, do que Jesus. E o amor de Deus, Ele é um amor incondicional. O amor que abrange todos os campos, todas as alturas e larguras. E Deus, Ele tem algo mais para nós. Infinitamente mais. E Jesus prova isso, que nós temos mais nele. E Deus deseja fazer algo nas nossas vidas e às vezes nós impedimos isso. E essa ministração, ela tem sido tratada no meu coração há uns 3 anos mais ou menos, de 2022 a 2025, mais ou menos por aqui. E aí, Efésios 3:20 fala exatamente disso. Que o Senhor tem para fazer através de nós, mas que nós não permitimos. E existia uma área na minha vida que era desconfortável com o amor. E nós muitas vezes achamos que sabemos, achamos que temos todos os acessos e que estamos curados em todas as áreas. Mas não, Deus nos cura por etapas, porque se Ele fosse curar de uma vez só, nós não aguentaríamos, certo? Então Deus, Ele vai tratando áreas que precisam ser tratadas em nosso coração. E uma delas é o amor. Algo no meu amor estava desconfortável. Existia um processo em mim que ainda tinha bloqueios. E não era amor de pessoas, era o amor do Pai. E em 2022, em junho, nós estávamos em São José dos Campos, na igreja da cidade. E lá nós estávamos num laboratório chamado Ativação Profética. E eu travei na fala, eu não conseguia falar, eu só chorava. E ali Deus estava tratando comigo. E o pastor Júnior me viu em pedaços, me recolheu e me abraçou. Naquele abraço, o amor me curou. Ele não falou nada, ele não disse nada, até hoje ele não sabe disso. Ele não disse nenhuma palavra. E o Espírito que estava sobre ele soprou no meu ouvido dizendo: você depositou o amor no lugar errado. E é sobre essa área que eu quero falar com você. Quando nós estamos vivendo o amor incondicional do Senhor, nós sabemos exatamente aonde nós estamos alicerçados e enraizados. A palavra de Deus diz em 3:17, Efésios: para que Cristo habite em mim, pela fé, no vosso coração, a fim de que estejamos enraizados, alicerçados no amor dEle. Deus é amor. E quando nós estamos no amor dEle, nós estamos confortáveis, enraizados no amor dEle. E aí Davi diz que para mim bom é estar perto de Deus. Porque não são pessoas, não são coisas, nem dinheiro, é o amor dEle. Muitos de nós corremos atrás de coisas e de pessoas, mas nós precisamos estar enraizados e fundamentados no seu amor. Ficou pequenininha a letra, eu não enxergo daqui. 1 João 4,16 diz: e nós conhecemos e cremos no seu amor, que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece no Senhor. E eu nele, e eu em você, é uma troca.
É eu em você, você em mim, eu nele, ele em nós e através de nós. É tudo por ele e por causa dele. Muitos de nós corremos atrás de poder, de autoridade, e está em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Nós vivemos atrás de autoridade, de poder, porque nós queremos aparecer. Nós às vezes queremos ser vistos. Nós queremos ser enaltecidos. Mas sem a presença do Senhor nós não somos nada. Sem o amor dele nada flui. Sem o amor não existe sabedoria. Sem o amor não existe autoridade. E a autoridade do Senhor é a área que ele vai tratar na sua vida. A área em que você é curado é a área onde o Senhor vai te dar autoridade. Amém? Tudo flui no amor que está no centro, que é o Senhor. E quando tudo flui no seu amor, nós entendemos a hora do descanso, do cuidado de Deus, do processo do descanso. Quando ele diz: ei filha, o controle é meu, eu que tomo de conta todas as coisas. Mas para as mães, esse controle é difícil, né? As mães querem controlar todas as coisas. Mas deixa eu dizer um negócio para você. A gente não tem o controle de tudo. A Bíblia diz que o impossível é dele. O possível nós fazemos. E aconteceu um fato lá em casa esses dias. O João Vitor teve uma reação alérgica, ficou todo empolado. Nós levamos ele ao médico numa terça-feira. Chegamos em casa 3 horas da manhã. Eu fiquei um caco, porque eu preciso dormir. E eu passei para os líderes. E aí, o que aconteceu? Está todo empolado. Foi corante. O menino alérgico a corante, não sabia. E levamos ele para o hospital, voltamos 3 horas da manhã. Ele foi medicado, ficou tudo bem. E na quarta-feira à noite ele estava todo empolado de novo. De novo, todo o corpo. E aí eu disse, era 10 horas da noite, eu disse: filho, você está medicado, está sem febre, está alimentado, tomou banho, está tudo certo. Estou indo dormir. E agora é no controle de Deus. Se for a sua hora, vá se encontrar com Jesus. Agora as mães vão me julgar, né? Ela é doida, completa. Mas foi isso, gente. Eu aprendi a entregar para o Senhor. Sabe por quê? Eu não posso fazer mais nada. O controle é do Senhor. O controle é dele. E aí ele disse: mãe, você quer que eu morra? Eu disse: não. Não agora. Mas se for a sua hora, mamãe vai entender. Porque é o Senhor que sabe. Mas eu estou indo dormir. E eu vou botar o despertador para 2 horas da manhã. Se eu acordar e tiver tudo bem, tá tudo certo. E aí eu acordei 2 horas mesmo. Levantei, ele estava bem, as placas tinham diminuído. E aí eu disse: obrigada, Jesus. Não é a hora dele. E voltei a dormir. É assim, gente. É difícil, a gente aprende. Mas a gente aprende. E Deus me ensinou lá na pandemia, quando eu não conseguia dormir. Porque eu queria ter o controle das contas, dos boletos, de tudo, e eu não conseguia. E aí essa chave virou no meu coração, onde o controle é do Senhor. E eu aprendi: eu vou dormir e eu vou entregar para aquele que não dorme. É ele que não dorme, o controle está na mão dele. E essa atitude é uma atitude de quem entendeu o processo com Deus sobre filiação, sobre ser filho. Quando nós queremos controlar aquilo que é do Senhor, nós vivemos orfandade no nosso coração. Nós vivemos a distância do coração do Pai. Você ora, você jejua, você clama, você faz tudo certo, e aí você quer aprovação. Nós não precisamos nos provar todos os dias para o Senhor, porque Ele nos ama independente daquilo que nós fazemos. É sobre isso. Não é o que você faz que te torna quem você é. É o que você é
Deu uma bagunçada na cabeça? Vou explicar visivelmente para você. Não é o que o Mário faz que torna quem ele é, tecladista. Mas é o que ele é, um adorador, que faz com que ele faça ser um tecladista. Entenderam? É sobre isso. Não, você não precisa fazer para ser, você precisa ser para fazer. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, ele já era filho, ele já era amado, ele já era aprovado. E aí eu cito a identidade afirmada do Senhor. Mateus 3,17. Quando ele entra nas águas e a voz, os céus se abrem e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado, esse é o meu filho mais chegado, esse é o meu filho querido, meu filho desejado. Nele eu tenho prazer, tudo que ele faz é prazeroso, nele eu me completo. Jesus é a essência da imagem do Senhor. Ele é amor puro, ele é teologia ambulante, teologia viva que nós tivemos aqui na terra em privilégio. Então nós, muitas vezes, com atitude de órfão, nós precisamos ter algo para fazer algo, para nos tornar algo. Mas Jesus te prova o contrário, que ele não precisou fazer, não precisou ter para se tornar filho. Ele simplesmente é filho. E é sobre filiação, é sobre a autoridade de Jesus. E aí nós clamamos: vem o leão da tribo de Judá, vem o leão na minha vida, vem o leão. A gente só quer a autoridade do leão e a gente esquece a identidade do cordeiro. Em Apocalipse vai dizer, chamar Jesus 24 vezes de cordeiro e uma única vez de leão. Nós queremos o que é mais fácil para ser visto. Mas aquilo que molda e transforma o mundo, nós deixamos para depois. Esse amor precisa invadir o seu coração. Esse abraço, aonde te preenche em todas as lacunas, precisa preencher o seu coração. Seu valor está na filiação do Senhor, na confirmação de Deus, na geração de Jesus, quando ele se entrega na cruz e diz: esse é meu filho amado, lá no batismo. E na cruz ele diz: afasta de mim o cálice. Mas ele diz: mas faz a tua vontade, Senhor. É sobre o amor do Pai. E essa era uma área que eu não sabia e não vivia. Eu era uma adolescente apática, eu não tinha expressões. E eu fui moldada pelo amor em várias áreas da minha vida. Várias áreas. Mas existe uma cultura no céu, aonde tudo que você precisa tem que ser recebido. Já ouviram o pastor falando aqui? Que tudo no céu precisa ser recebido. Autoridade, cura, milagres, maravilhas e prodígios. Você precisa receber para você ter autoridade. Tudo no reino é recebido. Você só entende o amor do Senhor quando você recebe dele. Você não pode falar de amor se você não vive o amor. Se você não recebe o amor. Essa é a visão do reino. Tudo precisa ser recebido. E aí o Senhor nos dá, porque presentes não diz sobre você, diz sobre Ele. Sabe quando você entrega um presente para alguém? Não é sobre a pessoa, é sobre quem está dando. Essa é a cultura do céu. Presentes é uma cultura do Senhor que Ele planta no nosso coração. O perfeito amor do Senhor. Ele em nós e através de nós. Cristo em nós é a esperança da glória.
O mundo só verá quem nós somos a partir do momento que nós amarmos uns aos outros da mesma forma que Jesus amou, sem olhar e ver a quem, sem receber nada de ninguém, simplesmente amar. E aí a visão da nossa igreja está amparada no céu. Qual é a visão da nossa igreja, igreja? Amar todas as pessoas e levá-las a viverem em Jesus. É difícil, né? Sabe por quê? A gente quer escolher quem a gente ama. A gente quer escolher os mais fáceis. Não, fulano é fácil de amar. Fulano é fofo, é doce. Meu marido me chama de pônei. Cavalo fofo. Dá licença que esse apelido é só meu. Mas eu estou melhorando, eu já amo os difíceis. E aí eu tenho uma estratégia que, a minha estratégia ela está bem ali, ela é meu testemunho de vida quando eu cheguei nesse ministério. É a Karine. É ela? Eu estou vendo? É a Karine, né, que está ali. É. A Karine, eu orei por ela uns 6 meses para amá-la. Eu disse, essa menina é chata. Ela fala demais. Todo dia ela está no gabinete com o pastor, conversando com o pastor. E aí, isso é coração de órfão, tá? Ciumento, que é o pastor só para você. E aí você fica, ó, fulano só quer o pastor. Órfão, doente, ferida. Pessoas que ferem, pessoas magoadas magoam, pessoas atingidas atingem, pessoas feridas sangram em cima dos outros. E o Senhor diz, o meu amor é para você, para fechar feridas e fazer com que os outros experimentem o amor que está através de mim. Jesus foi batizado nas águas, afirmado pelos céus e confirmado no batismo em amor pelo Espírito Santo. É sobre isso, é sobre Jesus, é sobre o amor revelado em Jesus do Pai. Se não tivéssemos Jesus, não conheceríamos todo esse amor. E eu trago hoje aquilo que foi me revelado de um amor profundo. Está em Lucas 15, do 1 ao 31. E conta 3 histórias, vocês já devem saber. Da ovelha perdida, aonde ela sai do pasto, vai comer uma grama melhor, se distrai, é iludida pelos campos verdes, e aí ela perde o pasto, e ela se perde no caminho, e o pastor vai atrás, e a busca, e atrás nos ombros, ferida e machucada. E aí Jesus conta mais uma história, da moeda perdida, da dracma perdida. E essa mulher tinha 10 moedas, e das 10 moedas ela perde uma, e aí ela vai atrás, ela varre a casa, ela resolve achar a moeda, e ela acha a moeda, e ela festeja o dia que ela encontra. E aí Jesus abre mais uma história, sobre um pai e 2 filhos. E é nessa história que eu quero declarar um coração para você. O primeiro filho tem um coração rebelde, aonde ele diz, me dá o que é meu, vou-me embora, deixa eu ir. E o segundo filho é o religioso. É o filho que está ali, está fazendo porque está fazendo, porque ele precisa fazer. Mas ele está quieto. E aí eu revelo o terceiro filho para você. Talvez você não observou, mas a história fala do terceiro filho, está contando essa história. É Jesus. É Ele que narra a história. Então quem é você na história do filho pródigo? Você é o filho perdido? O filho
pródigo, o filho rebelde, ou você é o filho amado, o filho querido, o afirmado na sua identidade? Jesus. Ou você é o religioso que diz: eu vou fazer porque eu preciso fazer para ver se eu vou para o céu. Quem é você na história? O filho rebelde, ele se afasta do pai, ele se revolta, mas aí ele vai embora e quando o dinheiro acaba, ele decide voltar. E aí o verso 20 vai dizer assim: e ele se levantou e foi para o seu pai. Mas ele ainda estando longe, correndo, vou ler o outro. 19. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus servidores. Levantar-me-ei e irei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. No verso 18. A questão é que o filho, ele se colocou na condição de escravo. E ele pensou: os escravos do meu pai comem melhor do que eu. E na cultura judaica, os porcos não eram uma comida bem vista pelos judeus. Eles não comem carne de porco, eles não têm prazer nisso, eles não se misturam com os porcos. E lá, o filho pródigo viu exatamente isso. Os escravos de meu pai se alimentam melhor do que eu. Então eu voltarei para a casa de meu pai. Eu voltarei e lá eu serei tratado como um dos escravos. E aí eu pergunto para você: ele se arrepende e volta? Sim ou não? Quem aprende de manhã já viu que sim ou não dá um nervoso quando o pastor pergunta, né? Ele se arrepende e volta? Não. Ele não voltou porque se arrependeu. Está no versículo... Agora sim está no versículo 20. E levantou e foi para o seu pai. Mas ele com compaixão o abraçou e o beijou. E aí o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra o céu e a tua vista, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste, vesti, e pôr-lhe um anel no seu dedo e um calçado nos seus pés. O beijo do pai constrangeu o filho. E aí ele se arrepende e diz: eu pequei contra você. E o foco da palavra não é sobre os filhos, é sobre o pai. Esse mesmo amor é colocado no útero das mães. Um amor de dar a vida. Antes de você ser mãe. E se você não quiser ser mãe, não tem problema. E se você não quiser ter filhos, não tem problema. Mas antes de qualquer coisa, você é filho. Porque você foi gerado, você nasceu, cresceu. E assim você continua crescendo. Porque você continua sendo filho. Então é uma coisa que é irrevogável. Não existe ex-filho. Não existe. Você é filho, pronto e acabou. Eu sou dessa geração. Sou da geração que a mãe não precisa dizer: filha, você me ama? E aí a mãe fica ofendida porque eu não respondi: eu te amo. Não, você pode não me amar, vou continuar sendo sua mãe, o problema é seu. Lá na frente você me ama, não é assim? Eu sou dessa geração. Mas o Senhor, em toda a sua bondade, abraçou e beijou o filho e disse: mais vale um filho no colo do que perdido. E aí o filho religioso fica ofendido para quem já leu e diz: para mim não teve nada, né? Não matou nenhuma galinha. Estou aqui há tantos anos ralando, trabalhando de sol a sol e nada ganhei. E aí o pai,
Opa. Volta para mim, irmão. O último verso, 31. Ele vai achar. O pai diz para o filho: filho, tu sempre estás comigo. É esse versículo. E aí você observar, filho está com um F maiúsculo. Porque ele estava agindo de forma imatura. É por isso que crianças, jovens, crianças e adolescentes têm ações e reações de imaturidade. E nós, como pais, precisamos entender esse processo na vida deles e ensiná-los a ter maturidade. E esse pai, na história, traz o filho à realidade, onde diz para ele: ei, filho, esse não é o seu lugar é de maturidade, o seu lugar é de autoridade. Você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é teu. É sobre isso. Como receber o batismo de amor? O batismo de amor precisa ser recebido pensando no que o Senhor pensa sobre você, sentindo o que o Senhor sente sobre você e ouvindo o que o Senhor diz sobre você, afirmando aquilo que o Senhor disse para Jesus: você é meu filho amado. E não é para amaciar o seu ego, não é para dizer que você é o melhor de todos, não é para dizer que você é o mais lindo, não é para isso. É para você ter a autoridade da filiação que Deus depositou sobre a sua vida. Porque o Espírito em você apenas edifica você, mas o Espírito sobre você, ele é a autoridade sobre outras pessoas. Ele é a unção, ele é graça, ele é a atração da palavra de Deus. Ele é anúncio daquilo que Deus tem que fazer para um propósito. Mas nós queremos a afirmação toda hora: eu doei 10 cadeiras. Olha eu trazendo para a realidade. Eu doei 10 cadeiras. O pastor está sabendo que eu doei 10 cadeiras? Eu preciso ser afirmada. Não é sobre a afirmação do homem, é sobre a afirmação do Pai. Quando Ele diz: esse é o meu filho amado. Olha para a história. Jesus é o terceiro filho. Ele conta a história. Ele estava lá. Ele não renunciou à autoridade que foi dada sobre ele de filho amado. Ele aceitou a unção. E nós negamos isso. Nós negamos porque nós precisamos do outro afirmar em nós. Nós negamos a autoridade porque nós precisamos de afirmação de homens. Nós negamos a autoridade quando nós deixamos que as palavras nos firam a ponto de nos afastar do coração do Pai. Não viva como órfão. O Senhor tem tanto para você. Ouça o Espírito Santo. Se coloque de pé. Em mim era um lugar de escolhas. Em mim eu escolhi amar pessoas e lugares. Hoje eu vivo para amar aquilo que o Senhor me destinou. Amar todas as pessoas. Nós temos um ministério nessa igreja que trabalha o resgatar. E ele é a missão viva de Jesus na terra. E as pessoas vão chegar feridas e magoadas,
com falta de identidade, com crise de gênero, com crise de identidade. As pessoas vão chegar até você e você precisa ter o olhar do Senhor Jesus, aonde você vai amar pelo coração dela e não pelo que ela faz, aonde você precisa amar pelo que ela é em Cristo e não pelo que ela fez a você. Feche os seus olhos. Eu tenho uma carta de Deus para você. Uma carta de amor do Senhor. Feche os seus olhos. Não olhe para ninguém que está aqui atrás. Não olhe para ninguém que está do seu lado. E diz assim a carta: meu filho, você não pode me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Sei quando senta e quando levanta, e até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Pois você foi feito à minha imagem e em mim se move e tem existido. Pois você é a minha descendência e eu te conhecia, mesmo antes da sua existência. Todos os dias estão escritos no meu livro, e eu determinei o momento exato do seu nascimento. Você foi feita de forma admirável e maravilhosa. Eu formei você no ventre de sua mãe e determinei o dia do seu nascimento. E tenho sido mal representado por aqueles que não me conhecem, que cuidam de você, que se aproximaram de você. Eu não estou distante nem zangado, pois sou a expressão completa do amor. E o meu desejo é derramar o meu amor sobre você, porque você é o meu filho e eu sou o seu pai. Eu ofereço a você o que jamais seus pais terrestres podem oferecer, porque eu sou o pai perfeito, eu sou o seu provedor e eu supro todas as suas necessidades. Meu plano para você, futuro, é sempre cheio de esperança, porque eu te amo no amor eterno. Meus pensamentos sobre você são incontáveis como a areia da praia. E eu desejo te estabelecer com todo o meu amor e com toda a minha alma. E eu quero te mostrar coisas grandes e maravilhas. E se você me buscar de todo o coração, você me encontrará. Se deleite em mim, e eu darei a você os desejos do seu coração, pois sou eu que coloco esses desejos em você. Um dia eu enxugarei toda lágrima dos seus olhos e afastarei de você toda a dor que jamais sofreu na terra, que já sofreu na terra. Eu te amo, eu sou o seu pai, assim como eu amo meu filho Jesus, pois em Jesus assim o meu amor é revelado. Ele é a representação exata de quem eu sou. Ele veio para dizer que não estou contando os seus pecados. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ser reconciliados. A sua morte foi a expressão suprema do meu amor a você. E se você receber o presente que meu filho Jesus está dando nessa noite, você recebe a mim. Venha para casa, meu filho. Eu farei a maior festa no céu que você já viu. Sempre fui um pai, sempre serei um pai. E minha pergunta é: você quer ser meu filho? Estou esperando por você. Assinado, seu pai, Abba. É a essência dele, é o amor do Senhor. Seja curado em áreas que você precisa ser transformado para curar outros. Receba do Senhor nessa noite.
lugares aonde ele ainda não acessou para a cura. E esse lugar vai ser transformado para a obra e ministração dele em você. Seja curado para ser livre de sentimentos e emoções que tratam esse lugar como se fosse uma pessoa. Não é uma pessoa, não. É Jesus. Não é uma pessoa. Então seja curado do medo que tira você da presença. Seja curado do medo que afasta você da face do Abba. Feche os seus olhos, ore. Diga: me cura, Senhor, me trata nessa hora. É você.